Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O tema destas duas videoaulas é Redenção da masculinidade em Jesus. Antes de tudo, é preciso que fique claro, a masculinidade não pode ser entendida sem a feminilidade. Assim, o ponto de partida não é o masculino autorreferencial, mas a masculinidade na sua referencialidade ao feminino. Vamos iniciar com uma passagem fundamental para o tema que vamos tratar nestas duas videoaulas. É o texto em que alguns fariseus se aproximam de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram então: como então Moisés mandou dar documento de divórcio e repudiar a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu repudiar a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem repudia sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério. Essa passagem é de Mateus, capítulo 19, versículos 3 e seguintes. Como você pode notar, Jesus obriga os fariseus a passar do plano meramente legislativo para o plano da vontade de Deus. Jesus passa do plano da concessão, da lei positiva, para o plano da natureza constitutiva, da unidade entre homem e mulher. Como Jesus realiza essa ultrapassagem de planos? Essa passagem da lei para a vontade de Deus, da concessão para a ordem original estabelecida pelo Criador, se faz se referindo duas vezes ao princípio. Preste atenção. Quando Jesus utiliza a palavra princípio nessa passagem, ele não está usando um termo filosófico. Ele está se referindo ao Gênesis. Uma vez que Jesus se refere explicitamente ao relato do Gênesis, vamos estudar juntos o texto dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Peço que faça aqui uma pausa na videoaula. Vamos ler atentamente esses dois primeiros capítulos do Gênesis. Então, faça agora uma pausa e leia com atenção os dois primeiros capítulos do Gênesis e logo em seguida retomamos a nossa videoaula. Depois de você ter feito essa pausa para ler o texto, forneço alguns poucos elementos que são importantes para a compreensão do tema desta videoaula. Primeiro, os dois relatos da criação. Em Gênesis, capítulos 1 e 2, encontramos dois relatos da criação. O primeiro relato vai do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 4a. E o segundo relato vai de Gênesis, capítulo 2, versículos 4b, até o final, o versículo 25. O primeiro relato é chamado de relato sacerdotal e o segundo é chamado de relato javista. O segundo relato, o relato javista, é mais antigo do que o primeiro, o relato sacerdotal. De qualquer forma, eles formam uma unidade, na qual nós podemos distinguir os relatos, mas não os podemos separar. No relato sacerdotal, o homem e a mulher são criados simultaneamente e formam, desde o início, uma unidade na distinção. No relato javista, o homem e a mulher são criados em dois momentos distintos. A mulher é criada depois que Deus, o Criador, estabelece que não é bom que o homem esteja só. O segundo elemento importante é a linguagem mítica
dos 2 primeiros capítulos do Gênesis. Esta linguagem, então, a linguagem dos 2 primeiros capítulos é claramente mítica. Entendam bem, o termo mito não designa um conteúdo fabuloso, mas simplesmente um modo arcaico de exprimir um conhecimento profundo e também verdadeiro da realidade. Debaixo da camada da antiga narração mítica, nós descobrimos o conteúdo admirável da revelação divina. Leve em conta, portanto, que o mito exercia a função da ciência e da filosofia para as civilizações primitivas. O modo como é descrita a criação reflete o modo como os antigos entendiam o mundo e a humanidade. Essa concepção primitiva influenciou o texto sagrado, mas o que a Bíblia revela sobre o mundo e a humanidade não decorrem da concepção mítica. Se você tiver paciência e fé, por baixo e através do texto mítico, você encontrará a palavra inspirada. O terceiro elemento é a relação que há entre o relato bíblico e as ciências da natureza. As questões das origens do mundo e do homem é objeto de numerosas pesquisas científicas que enriquecem nossos conhecimentos sobre a idade e as dimensões do cosmos, o aparecimento e a evolução da vida e também o aparecimento do ser humano. O grande interesse reservado às pesquisas atuais só reforça a importância que a razão humana, desde sempre, deu às questões que ultrapassam o âmbito próprio das ciências naturais. Essas questões foram objeto da busca também dos mitos, da filosofia, das religiões e, atualmente, das ciências da natureza. É preciso, porém, cair na conta de que as questões que a ciência natural procura responder se referem aos tempos, ao tamanho e à dimensão, e ao modo do surgimento e a evolução do universo. A Bíblia não é um livro de ciência natural. A sua ciência é de outra ordem. Ela responde à questão do sentido da existência e da finalidade do universo, nele incluído o ser humano. Qual é o sentido da origem do homem e da mulher? Qual é o sentido e a direção da nossa vida e da nossa ação? Essas são as questões fundamentais do Gênesis. Quarto elemento é sobre a natureza do relato do Gênesis. A natureza do relato do Gênesis não é o de uma aula de ciência natural. Ele é mais parecido a um hino de abertura para toda a Bíblia. Deus é o Criador de tudo. As criaturas foram feitas para o bem. Por isso, ao final de cada dia da criação, Deus viu que era bom. E no sexto dia, quando criou o homem e a mulher, Deus viu que era muito bom. O ser humano, homem e mulher, são obra-prima de Deus. A criação deles acontece no primeiro relato, o relato sacerdotal, no sexto dia da semana criadora. É como se o Criador estivesse construindo um templo. Primeiro ele pendura na abóbada celeste os luzeiros e divide as águas superiores das águas inferiores, depois organiza a terra firme e o oceano, faz pular de vida o ar, a terra e as águas, e no final põe no seu templo a sua imagem, o ser humano. Um quinto elemento importante é de que há dois princípios da criação. Note que na concepção bíblica, a palavra dabar não é somente manifestação do pensamento, mas é algo concreto. Na Bíblia, a palavra é uma coisa que existe concretamente, que age e como que carrega a força de quem a pronunciou. A palavra pronunciada não é somente um som, é também um ser, ainda que invisível. Com o sopro, na Bíblia é ruá, que sai da boca, juntamente com a palavra, as criaturas são feitas. Na visão do Gênesis, esses dois princípios dinâmicos agem na criação. O sopro, o alento, o Espírito de Deus, a palavra de Deus. Os dois agem em paralelo e em concordância. O sopro de Deus, ruá,
fecunda, incuba a desordem e o caos informe e o transforma em cosmo. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a palavra soberana de Deus, dabar, dá ordem para existir, também dá o lugar, dá o nome e também abençoa. Por exemplo, pela palavra Deus diz assim, haja luz, e houve a luz. Deus separou a luz das trevas. A luz, Deus chamou dia, e Deus viu que a luz era boa. Deus soberanamente dá ordem e as criaturas surgem obedecendo. O existir das criaturas é já obediência e cumprimento. Deus é o artesão que executa as obras e contempla alegre as obras bem feitas. Ele é o poeta que pronuncia os nomes primordiais: luz, dia, céus, terra, oceano, planta, fruto, semente, sol, lua, estrelas, peixes, aves, animais. Por causa da ação criadora de Deus e a sua alegria em ver cada criatura, que ver que cada criatura é boa, toda a criação é bela no todo e também nas suas partes. Deus cria alguns seres individuais e únicos, outros ele cria segundo a sua espécie, de modo que se prolonguem e cresçam pela fecundidade numa forma de ação criadora participada pela criação. O sexto elemento do Gênesis, do relato da criação, é de que a coroa de toda a criação é o ser humano. Para criar homem e mulher, há como que um maior, entre aspas, esforço de Deus. Uma espécie de decisão que exige mais ponderação e consciência. Deus não ordena simplesmente, faça-se. Ele primeiro parece fazer uma pausa. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O livro do Gênesis sublinha que tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus. Com essa afirmação fundamental, se evidencia que os dois foram igualmente desejados por Deus e que a dignidade deles, de imagem e de pessoa humana, é nos indivíduos de ambos os sexos a mesma. Dado que Deus quis, essa distinção é boa, essa distinção entre homem e mulher é boa. O ser humano necessariamente sendo homem, o ser é humano necessariamente sendo homem ou sendo mulher. O sétimo elemento dessa narrativa da criação é a imagem de Deus, homem e mulher. Se o ser humano é criado à imagem de Deus, isso implica que podemos projetar em Deus a diferença sexual? Se o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso não permite afirmar que Deus seja a imagem do ser humano. Deus não é homem nem mulher. Homem e mulher, porém, provém de Deus. As qualidades e as perfeições que caracterizam tanto o homem quanto a mulher têm origem de Deus. Uma vez que o masculino e o feminino são, em sua distinção e igual dignidade, participação no ser perfeitíssimo de Deus, não há nada de estranho, portanto, que na Bíblia Deus apareça com traços masculinos e femininos, de mãe, de esposo, de pai. Na Virgem Maria temos um ícone dessa maternidade e, portanto, desses traços femininos de Deus. O homem e a mulher não foram criados somente juntos, mas também um para o outro. O livro do Gênesis nos mostra esta verdade. O homem, reconhecendo a mulher como carne de sua carne, descobre-a como um ser com o qual está unido por um vínculo que depende do próprio desígnio divino. Por isso, o homem e a mulher são feitos um para o outro. Entendamos bem isso. O homem e a mulher, considerados em si mesmos, não são incompletos. No seu ser pessoal inteligente e livre, cada um deles tem uma vocação irremissível.
somente se os considerarmos como pessoas no senso pleno da palavra, ou seja, na sua autopossessão e na sua capacidade de doar, tem sentido o dom de si mesmos, que o homem e a mulher se fazem reciprocamente no matrimônio. Com essa união, eles formam uma só carne, não no senso de que o ser pessoal deles desapareça e seja absorvido em uma unidade superior, mas no senso de que a personalidade de cada um deles recebe dessa união um novo significado e uma nova perfeição. Em virtude dessa união, eles podem transmitir a vida e cooperam de maneira única com a obra do Criador. Com efeito, não há maior cooperação na obra criadora do que aquela que se realiza na procriação. O homem e a mulher recebem também o encargo de dominar a terra e o de crescer e de se multiplicar. Naturalmente, esse domínio não pode ser feito sem a referência ao Criador. Esse domínio deve levar em conta as outras criaturas que servem certamente o homem, segundo o desígnio de Deus, mas das quais o homem não é patrão. Além disso, a preocupação em preservar a natureza é também o zelo e o cuidado pelas gerações futuras. Passemos agora, então, para um subtema da criação, que é o homem e a mulher na sua solidão original. Certamente, você já deve ter ouvido falar do pecado original. Pecado original é o nome que damos a um pecado que é distinto do pecado pessoal. Pecado original não é somente um pecado que está na origem. Quando falamos de pecado original, devemos pensar em uma privação da graça de Deus que está ligada ao nosso nascimento. O pecado das origens feriu de fato a natureza humana e por isso, ao nascer, herdamos uma natureza ferida que, pela redenção de Cristo, é restaurada e elevada à dignidade da filiação divina. Para o nosso tema, falaremos de uma solidão original. Essa solidão não foi experimentada somente no início, mas é algo que constitui a nossa natureza humana, o nosso ser homem e mulher. Partamos das palavras do Gênesis. Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Esse desígnio de Deus em relação ao homem acena para a narrativa da criação da mulher. Primeiramente, a narrativa do Gênesis revela que a unidade original entre homem e mulher é marcado pelo sentimento da solidão original. É significativo que o primeiro homem, Adão, criado do pó da terra, só depois da criação da mulher, seja definido como homem, macho e fêmea. Assim, quando Deus pronuncia as palavras a respeito da solidão, se refere à solidão do ser humano enquanto tal, e não só do varão. O contexto completo da solidão original se refere à solidão do homem como ser humano, não apenas da solidão do varão, causada pela falta da mulher. Esta solidão tem dois significados. Um que deriva da própria criatura, isto é, da sua humanidade, e o outro que deriva da relação homem e mulher. O problema da solidão se manifesta unicamente no contexto da segunda narrativa da criação do homem, o relato javista. A primeira narrativa, sacerdotal, não conhece esse problema. Nela, o ser humano é criado em um só ato, como homem e mulher. A segunda narrativa, que é a javista, fala primeiro da criação do homem e só depois da criação da mulher, da costela do homem. E isto chama a atenção para a situação de que o homem está só. Isto se apresenta como um problema antropológico fundamental. Diz o relato que o Senhor Deus, após ter formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, os conduziu até junto do homem, o varão, a fim de verificar como ele lhes chamaria. Deus é apresentado como um pai que educa sem forçar os ritmos de amadurecimento do filho, mas ao mesmo tempo não deixa de incentivar, favorecer esse amadurecimento.
Deus já tinha decidido, vou providenciar um auxílio que lhe corresponda. Antes, porém, de providenciar a auxiliar que lhe corresponda, Deus modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver que nome lhes daria. Ao dar o nome, o homem começa a exercer sua vocação de dominar sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e selvagens. Ao dar nome aos animais, o homem como que toma posse do seu domínio sobre o reino mineral, vegetal, animal. Dar nome é o mesmo que organizar, determinar o lugar que cada ser criado tem em relação ao homem. Se Deus criou para pôr tudo a serviço do homem, do ser humano, ao impor nomes aos animais, o ser humano toma consciência da sua primazia em relação a tudo, e tudo ordena em função de sua soberania em relação às outras criaturas. É exatamente depois de ter tomado consciência de sua ligação com os seres criados, uma vez que o homem é também criatura entre as criaturas, ele percebe que se eleva sobre as criaturas e assim percebe que está só. O homem toma consciência da própria superioridade. Ele cai na conta de que não pode se colocar em igualdade com nenhuma outra espécie de seres vivos sobre a terra. O homem designou com nomes todos os animais domésticos, todas as aves do céu, todos os animais ferozes. Contudo, o homem não encontrou para si uma auxiliar adequada. Ao levar os animais formados do pó da terra ao homem, Deus como que desperta no homem a questão da sua própria identidade. Afinal, quem sou eu? A solidão original do homem entre os seres vivos tem um significado negativo que exprime o que ele não é. O homem é criatura em meio ao mundo visível, mas ele percebe que é mais do que o mundo visível. O homem está só diante de Deus. Ele chegou à consciência de que é um ser diverso, distinto de todas as criaturas, de todos os seres vivos. Essa consciência que ele tem de si mesmo, em confronto com o mundo criado, revela que ele é um ser que possui a faculdade cognoscitiva a respeito do mundo visível. Com este conhecimento, ele, em certo modo, sai para fora de si mesmo e, por isso, se torna ciente da peculiaridade do seu ser. A consciência de si e de ser peculiar é o que o torna um ser solitário. Solidão original significa também autoconsciência. O homem está só porque é diferente do mundo visível e dos seres vivos. A solidão original é o que possibilita ao homem se distinguir de um lado de Deus e do outro dos outros seres vivos. Com essa solidão original, o homem se afirma como pessoa. Descobre que está só, que estar só é ser pessoa. Ele não é algo, mas alguém. É capaz de se conhecer, de se possuir e também de se doar livremente a outra pessoa. É exatamente isso que o homem percebe quando não encontra entre os animais um auxiliar que lhe corresponda. Não há outra pessoa a que ele possa se doar e dela receber uma resposta. Por exemplo, o máximo que um cão pode fazer é abanar o seu rabo para o seu dono. Façamos então agora uma pausa e na próxima videoaula continuamos este nosso tema.